vegetativo, você pode usar como crescimento populacional, você pode usar como crescimento natural. Tá? Isso aí nada mais é do que a diferença de nascimentos com a diferença de morte. Por isso que falamos taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Tá? É a natalidade menos mortalidade. Vocês vão ver isso ainda hoje na continha. Tá? Mas é assim, hoje no mundo nós temos países super desenvolvidos, nós temos países ainda super atrasados, nós temos aí países em meio termo, né? Seriam os países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né? Super desenvolvido nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, países... Japão é mais que os Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. O Japão é a segunda. Depois a Alemanha é a terceira. Tá? O Brasil é a 10ª. Nossa, A Alemanha é... Não, tem aquele carrinho muito. São 2 pessoas. Nossa. A Alemanha é a maior economia da Europa. É a terceira do mundo. Países atrasados, nós temos aí muitos. Aqui na América Latina nós temos um Paraguai, um Haiti, né? Um Suriname. Na África, a maioria dos países são atrasados. E na Ásia também tem muitos países atrasados. Então, e países em desenvolvimento, no caso do Brasil, da Argentina, do México, da África do Sul, da Coreia do Sul. Então, são países que estão em estágio, digamos, intermediário. Mas por que eu estou falando isso? Que tem a ver com o crescimento da população. É que se você pegar os países mais desenvolvidos, o crescimento populacional é baixo. Tem países que crescem 0,5% ao ano, 0,4%, 0,3%, 0,2%, 0,1%. Às vezes tem países que fecham o ano com crescimento nulo e às vezes tem países que fecham o ano com crescimento negativo. Ou seja, a mortalidade que é baixa, se for um país desenvolvido, as duas são baixas. Natalidade e mortalidade são baixas. Só que aí, se a mortalidade for um pouquinho maior do que a natalidade, já vai dar crescimento vegetativo negativo. Tá? Então, seria uma boa opção para a África, para o lado. Se eu pergunto assim na prova, um crescimento muito alto é ruim? É ruim? O quê? Parece pensando logo. É ruim. Um alto crescimento vegetativo é ruim para o país? Depende. Depende. Ah, Do quê? de tudo, olha. A economia tem que crescer sempre mais do que a população. Então, se a população cresce 2%, a economia tem que crescer mais do que isso. Porque senão significa maior pobreza, miséria naquele país. Tá? Por isso tem países que tentam até controlar a natalidade. Põe restrições para que a natalidade na China que tem. É um filho por casal. Na cidade. Não, é um filho homem só para. Se tiver uma mulher a primogênita, pode ter mais um homem. Agora, se tiver outra mulher, é outra. Mas isso no campo. No campo pode ter até 2 filhos. Nossa! Eu estava passando esse dia no Globo Repórter dos pequenos reis do Japão, porque são passados uns reis dos bebês, né? E eles dão Criados por 4 avós, que bonito. E eles dão preferência, lógico, ao sexo masculino. Por quê? Porque é menos? Eu não sei, o primeiro tem que ser homem. Se não for homem, tem a chance de ter mais um, que tem que ser homem. Se não for homem, para por aí. Não pode ter mais, é 2. Mas aí tem uma história que matam, né? Não, Se não tinha, tem. agora não. Ainda acontece em certos lugares na China, esse extremo. Uma vez saiu uma reportagem, uma revista, Que mata se não ser... aí mostrou assim um recém-nascido, uma menina mesmo, assim na calçada. Aí o que aconteceu? As pessoas passavam, uma pegava no próximo e nem ligavam. Eu vi isso. Fosse um cachorro, vi? Aí o que aconteceu? Até uma mulher, uma senhora depois, pegou a criança e
próximo, né? E ao invés de ajudar a senhora, acho que foi idosa, né? Ele deu bronca na mulher, que estava se intrometendo em coisa que não deveria. Né? Então, às vezes é comum essa parte, assim, principalmente se for menina. Os próprios pais abandonarem, ou às vezes, não estou falando de todos os casos, mas às vezes tem casos de a fé realmente não está a filha, porque perde até benefício, né, na China. Porque ele é mais do que estabelecido. Mas e por que tem que ser homem? Assim, tem essa prioridade com o homem. Uma porque representa a continuidade daquela família, né? E a outra também é a questão braçal mesmo, né? Quer dizer, força, a questão da hierarquia, que é ainda uma sociedade, né? Machista.